Graça e paz, meu amado, minha amada, povo unido, que alcança maravilhas orando uns pelos outros. A palavra de Deus diz assim, na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 13. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibas que tendes a vida eterna e para que creias no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fazemos. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Glórias a Deus. Louvado e exaltado seja o nosso Senhor. Meus amados, meu amado, minha amada, pecado, ou seja, a desobediência a Deus, esse é o pior problema desse mundo decadente. A vida que Deus criou foi tranquila no Jardim do Éden, até que o homem sucumbiu à tentação, pecou e de lá foi destituído. A palavra de Deus nos diz que todo mundo está no maligno e que nós não somos deste mundo. Comprovamos isso diariamente, meus amados, quando assistimos aos noticiários. O amor se esvaiu e praticamente desapareceu desse mundo. E isso nada mais é do que mais um sinal dos últimos tempos. Toda desobediência a Deus é pecado. Deus criou regras e mandamentos e nos deixou ordens para que pudéssemos desfrutar dessa vida em paz e tranquilidade. Mas o homem não compreende e procede como se Deus houvesse criado as suas leis para nos aprisionar, para cercear nossa liberdade, para nos escravizar. E dessa forma insiste em rebelar-se contra Deus, como se fosse mais inteligente do que Ele, mais sábio e poderoso do que Ele. Como se a vida em pecado fosse mais adequada do que a vida nos caminhos estabelecidos pelo Senhor. É assim, irmãos. As pessoas do mundo assumiram a falsa condição de que a vida em pecado é muito mais atraente do que a vida na obediência ao Senhor. Tal a decadência do ser humano. O apóstolo João, conhecido como apóstolo do amor, reconhecido pelo seu amor a Jesus e aos irmãos, nos ensina que devemos orar por aqueles que virmos pecando pecado que não seja para a morte. E Deus lhes perdoará a ofensa. Que diferença, irmãos, do mundo atual, onde as pessoas se limitam a julgar e a condenar aqueles que erram, como se todos fossem juízes, como se também não errassem, certamente supondo que os seus pecados são leves e pequenos,
e os dos outros são grandes e pesados. Quantas vezes, irmão, quantas vezes, irmã, vocês já oraram por pessoas que estão em pecado? É possível que algumas pessoas nem conheçam essa orientação de Deus, porque muitos dos poucos que leem a Bíblia se limitam aos Salmos e aos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Essa orientação de orar para salvar um irmão em pecado também nos foi passada por Tiago, enfatizando o poder da oração feita com fé por um justo. Vejamos, Tiago 5, versículo 15, diz assim: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se alguém dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que quiser converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Meus amados, fica claro que devemos orar pelos irmãos, mesmo que eles estejam em pecado. O apóstolo João, no trecho que lemos na inicial, não proíbe, mas orienta a não orar por aqueles que estão em pecado para a morte, porque esses já estão condenados. Mas o que seria um pecado para a morte? Jesus nos deixou uma clara orientação a esse respeito. Querem ver? Livro de Marcos, capítulo 3, versículo 28, a palavra de Deus diz assim: na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do juízo eterno. Meus amados, muitas vezes não conseguimos discernir quem está em pecado para a morte. E melhor é que não julguemos para não sermos julgados. Por essa razão é que o apóstolo João não nos proíbe esse tipo de orientação, de oração, ele apenas nos orienta. Imagine, meus amados, como seria se as pessoas efetivamente orassem umas pelas outras. Haveria cura, libertação, salvação, tão amplamente, meus amados, que todos seríamos alvos da mão de Deus, e o mundo seria muito diferente do que vemos hoje. Seria um mundo de amor e não um mundo de ódio. As pessoas se respeitariam e se amariam e se ajudariam, e Deus estaria muito mais satisfeito com a sua criação que somos nós. Mentir ou omitir pode até parecer pecado leve e pequeno, mas observe que a mentira provém de Satanás. E Deus condenou imediatamente à morte pessoas que usaram desse argumento para usufruir benefício próprio, tentando, no entanto, parecer pessoas boas e espirituais aos olhos dos irmãos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: mas um certo homem, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias,
por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviam. E levantando-se os moços, cobriram o corpo e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passado um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela lhe disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta, e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas. Meus amados, olha o perigo. Traição é um pecado, meus amados. E trair ao Senhor é um pecado para a morte, que não é perdoado nem mesmo mediante o arrependimento. Judas traiu, pecou e se arrependeu, mas a sua condenação já estava determinada desde antes da fundação do mundo. Com certeza, esse foi um vaso feito pelo Senhor para a desonra. Livro de Marcos, capítulo 14, versículo 21, a palavra de Deus diz assim: na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. Depois, no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 3, a palavra de Deus diz assim: então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Meus amados, Satanás também era um anjo de luz e traiu o Senhor, se rebelando e tentando tomar-lhe o poder. Imagine a ousadia de alguém querer comparar-se ao Deus Criador. Ele já está preso e será lançado no lago de fogo e enxofre, para ser atormentado para todo sempre. Essa é outra condenação irreversível. Assim disse o Senhor, assim o Senhor fará. Livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 7, diz assim: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite são atormentados para todo o sempre. Meus amados, salvo os casos que acabamos de escrever, devemos sim orar sempre pelos irmãos. A oração não tem contraindicação. A palavra de Deus nos assegura que todos nós que somos nascidos de Deus não pecamos, ou seja, não vivemos no pecado, e que somos guardados pelo Senhor, e que o maligno não nos toca. Assim,
Ainda assim, podemos errar, mas sabemos que temos o perdão e a cura na cruz do Senhor. E aqueles que caírem, sendo alvo das orações dos irmãos, também serão levantados e recuperados pela mão do Senhor. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, a palavra de Deus diz assim: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, morto para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Glórias a Deus. Meus amados, o apóstolo Paulo nos orienta a interceder por todos os santos. Pessoas que, como nós, enfrentam barreiras, resistências, afrontas, ameaças e tantas outras dificuldades para divulgar os mistérios do Evangelho. Atualmente, devido às pressões do mundo, muitas pessoas não encontram tempo nem para orar por si mesmas. Mas isso não está correto. Deixemos a preguiça, meus amados, a novela, o Big Brother, o Datena, o Faustão, o Silvio Santos, que são atrativos para o mundo, para as pessoas do mundo. Afinal, orar não custa nada e nem pagamos imposto por isso. Fortaleçamos mais os nossos espíritos com a oração pelas nossas causas e pelas causas dos irmãos, não apenas os mais próximos que conhecemos, mas também aqueles que se encontram em regiões distantes, possivelmente sofrendo ainda mais do que nós, e até mesmo perigo de morte, para cumprir com as suas missões. Talvez você não esteja acostumado, meu irmão, a essa prática, mas precisa fazê-lo, porque alguém que você não conhece, mas que permanece fiel às orientações de Deus, certamente se encontra, nesse momento, em alguma parte do mundo, orando e intercedendo por você. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 18, a palavra de Deus diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Meus amados, o apóstolo Paulo nos apresentou uma linda e poderosa oração de intercessão feita em favor dos Efésios. Talvez você não tenha habilidade de orar com tanta profundidade, mas Deus, que conhece o interior dos nossos corações, irá compreender a tua intenção e o teu amor pelos irmãos. Não importa como você ore, apenas ore. Abra o teu coração para o Senhor e deixe que o Espírito Santo de Deus te conduza e amplie a tua segurança no poder da tua oração. Na verdade, cada um de nós pode tanto quanto pôde o apóstolo Paulo, já que a nossa fé é a mesma, concedida por Jesus. Veja bem, Efésios capítulo 3, versículo 14, a palavra de Deus diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, ou seja, a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. A esse
Glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Que maravilha, meus amados. Enfim, irmãos, não sei o grau de dificuldade que vocês estão atravessando, mas te asseguro que a nossa vitória é certa, porque já foi determinada pelo nosso Senhor. Nós daqui oramos humildemente, frequentemente, por todo o povo de Deus. Portanto, oramos também por vocês, ainda que não os conheçamos. Precisamos das vossas orações, porque vivemos em permanente luta e precisamos de constante fortalecimento, meus irmãos. E encerramos esse momento com um versículo muito curto, mas sobremodo extensivo e poderoso, que pode ser tomado como pedido de uma resposta ou uma retribuição às nossas boas intenções para convosco, amados irmãos. Esse versículo está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25. Ele diz assim, meus amados: irmãos, orai por nós. Glórias a Deus. Meus amados, fiquem na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.